Então, vamos iniciar a segunda parte da nossa aula falando sobre os linfonodos, que são considerados, lembrando aqui, são órgãos secundários, que vão ser o local onde vai acontecer a resposta imunológica. Então, o linfonodo, tem gente que conhece ele como sendo o gânglio linfático, também pode ser chamado assim. Então, eles são órgãos encapsulados, o que significa que eles têm uma capa de tecido conjuntivo em volta. E eles estão espalhados pelo corpo todo, mas tem alguns lugares que eles estão mais concentrados, né, ao longo do trajeto dos vasos linfáticos. E então, onde eles são encontrados? Concentrados, né, na axila, na virilha, tem alguns lugares no pescoço, e também tem lugares na cavidade torácica, abdominal, e em vários outros lugares aí que eles estão mais espalhados, mais concentrados mesmo, eles estão na axila, na virilha e no pescoço. Quando eles estão infartados, né, quando eles estão funcionando a todo vapor, tem gente que chama eles de íngua, que é aquelas bolinhas que ficam no pescoço, porque o linfonodo está funcionando, está reproduzindo células de defesa. Então eles ficam mais inchados. Então essa aqui é um desenho esquemático aí onde estão concentradas essas células de defesa, os linfonodos. Então a função principal do linfonodo é funcionar como um filtro, lugar onde vai ser filtrada a linfa. Então a linfa ela está circulando pelos capilares sanguíneos, pelos capilares linfáticos, desculpa. E aí elas passam pelo linfonodo para serem filtradas e carregar também essas células de defesa. E o linfonodo, além de funcionar como filtro da linfa, ele também vai alojar e vai produzir linfócito B e linfócito T. Os linfócitos T não vão ser produzidos lá no linfonodo, né? O linfócito T a gente já viu onde é produzido, mas lá eles vão ser produzidos linfócitos B. Então esse é o desenho esquemático de um linfonodo. Ele tem essas bolinhas laranjas aí que são chamadas de folículos. Aí é que estão a maior concentração de linfócito B, tá? Então, a linfa entra pelos vasos linfáticos aferentes, que estão aí na parte superior, elas passam aí pela parte cortical, pela parte medular, filtra tudo, e aí a linfa sai pelo vaso linfático eferente, que está aí na parte inferior, certo? O outro órgão importante aí do sistema linfático é o baço. Ele vai ser o maior órgão linfático do nosso corpo. Ele participa da produção de anticorpos e também faz a proliferação de linfócito T e B. Ele vai funcionar também como um filtro do sangue. Ele vai destruir as hemácias velhas, que já não estão mais funcionando como hemácias novas. E durante a vida intrauterina, quando o bebezinho ainda está lá na barriga da mãe, o baço ele é um órgão hematopoético, ou seja, ele é formador de células sanguíneas. E aí, quando o bebê nasce, o baço já perdeu essa função de formação de sangue. Mas na vida adulta, quando a pessoa está passando por alguma doença, algum problema, o baço ele pode voltar a funcionar como sendo um órgão formador de sangue. Por exemplo, pessoas com câncer e estão com leucemia, o baço ele pode funcionar, pode voltar a funcionar como um órgão formador de sangue. Então a função principal aí do baço ele é fazer a resposta imunológica através do linfócito, e ele também faz a destruição dos eritrócitos, que são as hemácias, faz a defesa do organismo e faz a defesa através de fagocitose. A gente já falou sobre isso, o que é a fagocitose. E aí ele, apesar de exercer essas funções importantes, ele pode ser removido sem grande prejuízo.
porque existem outros órgãos nossos, como a gente está vendo aqui, que fazem a defesa, fazem a proliferação celular. Então, acontece às vezes de precisar remover esse órgão, a gente não vai ser prejudicado por causa disso. E por último, aqui a gente vai falar sobre as tonsilas, que são também órgãos considerados do sistema imunitário. As tonsilas são agregados de nódulos linfáticos, eles são parcialmente encapsulados, ou seja, parcialmente recobertos por tecido conjuntivo, e eles estão protegendo a entrada da faringe oral. Então, eles estão lá no meio do caminho onde tem a passagem de ar e passagem de alimento. E eles também são formadores de linfócitos e de resposta imunológica. Lá começa a acontecer a resposta de defesa. E aí elas são 3 tipos de tonsilas que a gente tem no nosso corpo. A tonsila faringiana, que a gente conhece como adenoide, as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, e as tonsilas linguais. Então vejam aqui uma foto das tonsilas palatinas, são essas 2 bolotonas aí, a gente conhece como amígdala. Nessa foto aí, elas estão bastante inchadas, porque elas estão provavelmente acontecendo o processo de defesa. Então, a mesma coisa acontece quando o linfonodo ele está em processo de formação celular, em processo de defesa, ele aumenta o volume dele. Então, a gente consegue apalpar, por exemplo, está com dor de garganta, a gente apalpa o pescoço, o linfonodo está aumentado de volume. A mesma coisa acontece com as amígdalas. Pode acontecer de precisar fazer a remoção cirúrgica das amígdalas. Por quê? Até mais ou menos quando a criança tem uns 4 ou 5 anos de idade, as amígdalas elas não têm indicação cirúrgica de ser removida, porque toda vez que elas aumentam de volume, de fato elas estão trabalhando na defesa do organismo. A partir dessa idade, elas podem ter outros motivos por elas aumentar de volume, não só porque elas estão trabalhando, né? Elas podem estar envolvidas com algum processo alérgico ou porque elas de fato cresceram junto com a pessoa. Então aí elas têm indicação de cirurgia, de ser removida a partir dos 5 anos. Ela pode também, veja, ela tá ali na onde passa o alimento. Então, uma pessoa que tem uma amígdala desse tamanho, ela tem dificuldade de respiração para engolir saliva, para engolir alimento. Então, ela tende a ficar sempre mais com a boca aberta. E isso vai desencadeando uma série de outros problemas. Então, acaba sendo decidido por fazer a remoção cirúrgica desse órgão de defesa. Tem muitas mães que questionam, mas né, vou tirar um órgão, uma parte que vai ser órgão de defesa, mas a gente está vendo hoje aqui que existem muitos outros lugares que continuam fazendo a função de defesa. Então, Então aqui uma outra foto, quando as amígdalas estão super aumentadas de volume, não precisa de fazer um exame muito minucioso. A criança aí está chorando com a boca aberta, a gente de longe consegue ver as 2 bolotas lá dentro na garganta da criança, coitada. E aí o que acontece? A criança ela sempre tende a ficar com a boca aberta. Ela não fecha a boca porque acaba obstruindo a passagem de ar lá no fundo também. Então, isso faz com que a língua fique posicionada para baixo, a língua não fica mais encostada no céu da boca, que é o lugar onde ela deveria ficar sempre encostada. Isso faz com que a arcada dentária comece a mudar o formato. Então, o céu da boca, que a gente chama de palato, ele começa a ficar atrésico, ele diminui o seu formato. E isso vai mudando a posição dos dentes, tá? Então, essa parte respiratória, para o dentista, é importante a gente entender para conseguir orientar o paciente. Então, para mim, que eu estou falando bastante disso, porque
Eu sou ortodontista, então eu vejo bastante isso no consultório e acabo tendo que orientar o paciente a procurar um médico otorrino que cuide dessa parte respiratória, para a gente conseguir fazer um tratamento associado, né, multidisciplinar, com uma pessoa que vai estar cuidando dessa parte respiratória também. E aí, só a título de curiosidade, são as amígdalas depois da remoção cirúrgica. Então, passando aí em frente, vamos ver sobre as tonsilas faringianas, que a gente conhece como adenoide. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma radiografia chamada teleradiografia lateral. Ela é um tipo de radiografia bastante comum para fazer avaliação para tratamento ortodôntico, tá? Então é bastante comum um ortodontista pedir esse tipo de radiografia e além da parte esquelética e dentária, a gente avalia a parte respiratória. Então vejam nessa flechinha aí onde está indicando a flechinha amarela, esse volume aí é a adenoide e ela acaba obstruindo também a passagem de ar quando ela tem inflamação recorrente, é quando ela fica com o volume aumentado de forma crônica. Então aqui um desenho esquemático onde fica a adenoide, tá a flechinha amarela lá também, ela fica lá no início do espaço faringiano. Então vejam essa antes e depois de radiografia. Na primeira radiografia da esquerda, indicado com a flechinha amarela, é onde está a adenoide aumentada de volume. Veja como está estreitinho ali a passagem da faringe, né, no início da faringe. E aí na segunda foto aí da direita, vocês conseguem ver que esse espaço aumentou, porque foi removida a adenoide, desculpa. Foi removida a adenoide e aí aumentou a passagem de ar. Reparem também aí, ó, a gente consegue ver através dessa radiografia o perfil do paciente. Então a gente consegue ver aí o contorno do nariz e dos lábios. Então na primeira radiografia, vejam que os lábios estão abertos, porque a pessoa é uma respiradora bucal. O volume de ar que entra pelo nariz não é suficiente, então ela acaba tendo que abrir a boca para conseguir entrar mais ar. Com a remoção da adenoide na segunda radiografia, repara lá como é que está o lábio. Está fechado? Então, vejam, apesar de ser um lugar que existe proliferação de linfócito, de células de defesa, ele pode se tornar prejudicial para a gente quando ele fica inflamado de forma crônica, ok? E aí, por último, o último tipo de tonsila são as tonsilas linguais. Elas são aquelas pregas mais volumosas que estão mais lá no final da nossa língua. A gente consegue sentir com o dedo, passando o dedo lá no fundo. Então, ele é composto por nódulos linfáticos e eles também têm frequentemente centros germinativos. Eles reproduzem células de defesa lá também. Por que que essa parte está lá bem na entrada ali da boca, onde tem a passagem de alimento? Então, se existem, a gente acaba ingerindo alimento que está contaminado, o órgão de defesa já está ali na porta de entrada, certo? Então, se a gente